Em Responsabilidade e Julgamento, Hannah Arendt reúne uma série de ensaios que procuram esclarecer como indivíduos comuns podem distinguir o certo do errado em contextos nos quais as normas sociais, políticas e morais colapsam. É uma obra construída a partir da perplexidade que marcou toda a sua reflexão após o século XX. Como foi possível que pessoas, aparentemente normais, participassem de atrocidades tão profundas? A partir dessa questão, Arendt se volta menos para sistemas políticos e mais para as capacidades internas dos indivíduos, especialmente o julgamento, a consciência e a responsabilidade pessoal. A grande defesa da obra é que não existe estrutura externa, nem Estado, nem tradição, nem autoridade moral, que possa substituir a responsabilidade de cada pessoa por suas ações. E quando essa responsabilidade é abandonada, o mal se torna banal, se espalha e ganha forma no mundo através de pessoas que apenas seguem ordens. Arendt parte da constatação de que a modernidade, ao destruir tradições e autoridades morais que antes ofereciam critérios relativamente claros de ação, deixou o indivíduo entregue a si mesmo. Essa libertação, que poderia ter sido uma oportunidade para o fortalecimento da autonomia ética, muitas vezes se tornou uma fonte de desorientação. Quando antigas referências colapsam, muitos preferem substituir o pensamento por obediência, por conformismo ou pela dependência a ideologias prontas. É nesse vácuo que a banalidade do mal se torna possível. Não porque as pessoas desejem deliberadamente praticar crimes, mas porque deixam de pensar sobre o que fazem. A obra refina essa tese, aprofundando o papel do julgamento como faculdade essencial para resistir ao mal. Arendt insiste que a consciência moral, entendida como aquele diálogo silencioso do indivíduo consigo mesmo, é o primeiro limite para a ação injusta. Não se trata de uma voz transcendental, religiosa ou metafísica, e sim de um exercício prático, conversar consigo mesmo, questionar-se, recusar-se a cometer atos que tornariam impossível viver em paz com a própria consciência. Arendt recorre à imagem socrática. É preferível sofrer injustiça do que cometê-la, pois quem comete injustiça passa a viver em companhia de alguém de quem não pode gostar. Ele mesmo. Esse tipo de raciocínio não depende de regras fixas, mas de um hábito de pensamento. O problema é que, em sociedades totalitárias ou profundamente conformistas, pensar torna-se perigoso ou desnecessário. É por isso que Arendt afirma que o mal radical não é obra de monstros, e sim de pessoas incapazes de dialogar consigo mesmas. O julgamento para Arendt é uma faculdade diferente do conhecimento. Não se trata de aplicar leis gerais a casos particulares, como faria um moralista dogmático, e sim de avaliar situações concretas usando o senso comum, o senso que é comum porque permite imaginar-se na posição dos outros. Julgar é ampliar o pensamento, olhar para o mundo a partir de perspectivas que não são apenas as próprias. Essa capacidade, que Arendt toma principalmente de Kant, exige uma certa independência. Quem julga precisa pensar por si mesmo, mas não apenas para si mesmo. E é justamente essa capacidade que regimes totalitários tentam destruir ao isolar os indivíduos, obrigando-os a aceitar visões únicas e discursos oficiais. A responsabilidade, por sua vez, não é sinônimo de culpa. Arendt faz uma distinção essencial. Culpa é sempre individual, fruto de ações concretas. Responsabilidade pode ser compartilhada, especialmente em um sentido político. No entanto, ela rejeita a ideia de culpa coletiva, que dilui a responsabilidade individual e impede o julgamento. Cada pessoa responde por aquilo que faz ou deixa de fazer, mas ninguém pode ser culpado pelos atos de outros apenas por pertencer a um grupo, classe ou nação. Essa distinção é fundamental na obra, porque Arendt acredita que o julgamento moral só é possível quando se evita tanto o moralismo abstrato, que acusa a todos indistintamente, quanto o relativismo, que justifica qualquer coisa em nome de circunstâncias. A força da obra reside justamente em afirmar a responsabilidade individual num mundo em que muitos se escondem atrás de estruturas, governos ou processos. Um aspecto decisivo do livro é o esforço de Arendt para recuperar a ideia de julgamento como prática política. Ela acredita que pensar não basta. É preciso julgar, e julgar significa se posicionar diante do mundo. Esse posicionamento não exige heroísmo, mas exige coragem para decidir por si mesmo e para recusar participar de injustiças, mesmo quando elas são socialmente aceitas. Os exemplos de Arendt mostram que sempre existiram pessoas que, mesmo em regimes totalitários, recusaram ordens injustas. Essas pessoas não foram guiadas por regras morais excepcionais,
mas por um simples princípio: não querer conviver com um eu corrompido. Arendt demonstra que, se alguns puderam resistir, então ninguém pode se esconder completamente atrás da desculpa de que não havia alternativa. Em muitos ensaios do livro, Arendt deixa claro que o julgamento não pode ser transformado em técnica, fórmula ou algoritmo. Ele é sempre um exercício específico, situado, vinculado às circunstâncias particulares. É por isso que ela critica tanto as éticas absolutistas, que pretendem fornecer respostas prontas, quanto as éticas utilitaristas, que reduzem a moral a cálculos de consequências. Ambas as posições eliminam a necessidade de julgar, uma porque pretende prever tudo, outra porque pretende justificar tudo. Contra esse automatismo moral, Arendt propõe a ideia de julgamento ampliado, que exige imaginação, capacidade de se colocar na pele dos outros e disposição para pensar sem muletas ideológicas. A obra também explora o problema do mal e sua relação com a ausência de pensamento. Arendt percebeu, ao analisar processos como o de Eichmann, que o mal extremo pode ser cometido por pessoas medíocres, burocratas diligentes, incapazes de imaginar o sofrimento alheio. Essa observação escandalizou muitos, que preferiam acreditar que o mal é obra de figuras demoníacas. Arendt insiste, porém, que compreender essa banalidade é condição para preveni-la. Se o mal fosse sempre produto de monstros excepcionais, bastaria eliminá-los. Mas se ele nasce da recusa de pensar e julgar, sua prevenção exige uma cultura que estimule a reflexão pessoal e o senso comum. E isso é muito mais difícil. Responsabilidade e julgamento é, portanto, também uma obra pedagógica. Uma defesa da necessidade de cultivar o pensamento crítico como forma de preservar a liberdade. O livro se sustenta sobre uma conclusão incômoda, mas necessária. Cada indivíduo é responsável por identificar o mal e recusar cooperar com ele. Não existe lei externa que absolva essa responsabilidade. Nem a obediência, nem a tradição, nem as ordens superiores servem como justificativa. Arendt não exige perfeição moral. Exige apenas que cada pessoa pense o suficiente para não se transformar em instrumento do mal. Essa exigência é radical porque devolve ao indivíduo um peso que muitos gostariam de delegar ao Estado, à sociedade ou à história. Ao mesmo tempo, é uma exigência profundamente humana, pois reconhece que a dignidade está em julgar e agir conforme aquilo que se considera certo. Defender responsabilidade e julgamento é defender uma concepção exigente da vida moral e política, baseada não em dogmas, mas na atividade cotidiana do pensamento e na coragem de decidir por si mesmo. Arendt nos lembra que o julgamento é a única ferramenta que temos para sobreviver moralmente, em tempos sombrios, e que a responsabilidade individual é o núcleo da liberdade. Num mundo saturado de discursos prontos, polarizações automáticas e justificativas fáceis, sua obra insiste que pensar e julgar continuam sendo tarefas irrenunciáveis. E é justamente essa insistência que faz do livro uma das reflexões éticas mais relevantes do século XX e, ao mesmo tempo, absolutamente necessária para o nosso tempo. Muito obrigado. Agora que chegamos até aqui, deixe aquela sua curtida e me segue aqui no YouTube. Acione também a notificação para ser avisado quando tivermos um vídeo novo. E sobre qual obra filosófica você quer que eu fale amanhã, deixe aí nos comentários. Até lá!